sobre os desafios, né, da assistência farmacêutica e também os desafios da assistência farmacêutica nesse momento de pandemia, né? E ao mesmo tempo, também tem motivos para a gente comemorar, né, no sentido de avanços, de coisas que estão sendo feitas, né? Então a gente convidou o Leonel e a Ana para falar um pouquinho, né, da implementação, da estruturação dos serviços farmacêuticos na atenção primária no município de Porto Alegre, né? Então eles fazem parte da coordenação da assistência farmacêutica e tem uma vivência, um relato bem importante, né, nesse campo, nessa área de atuação. E, claro, a gente sabe de todos os desafios, né, mas eu acho que é importante a gente mostrar justamente assim, o caminho, os pequenos passos, a possibilidade de pensar em conjunto, de organizar a assistência farmacêutica, né? E mesmo diante desses desafios, né, propor, né, soluções, acho que trabalhar em conjunto com outros setores. Eu vejo muito bem assim, a parte de discutir junto com a equipe médica, com a equipe da atenção primária, com a equipe do sistema informatizado. Então, assim, acho que é um exemplo, né, no sentido de a gente pensar o quanto que o farmacêutico tem que fazer esse contato, essa interlocução com os diferentes setores, né? O quanto que a gente tem que sair da farmácia, né, e ter esses parceiros, e o quanto isso é positivo, assim, né, no sentido de construção, e que com certeza gera mais demanda, gera mais trabalho, mas também traz bastante resultado. Então, eu agradeço, né, de antemão, assim, o aceite de vocês. Eu lembro que a gente conversou, sei lá, janeiro, fevereiro, né, outubro já está aqui, e a gente passou esses 5, 6 meses já de pandemia, né? Então é um prazer tê-los aqui. Eu vou fechar o meu microfone e passo a palavra então para vocês, para o Leonel e para a Ana Lúcia, né, que são os nossos convidados de hoje do SIG de Cuidados Farmacêuticos. Bom dia a todos, é um prazer, Karine, ter essa oportunidade de compartilhar o que a gente vivencia, né, Ana, e principalmente de poder dividir com os colegas quais foram não só as nossas soluções, mas principalmente quais foram os problemas e de que maneira a gente conseguiu enfrentá-los para poder estruturar e melhorar a assistência farmacêutica como um todo. O que a gente está demonstrando aqui são os primeiros resultados. A gente vai dividir essa apresentação em 2 etapas, numa que a gente vai falar sobre a estruturação do ponto de vista de gestão logística e a importância de se separar a gestão logística da gestão do cuidado para poder estruturar o serviço de atendimento do farmacêutico. E numa segunda etapa a gente vai falar sobre a implementação das linhas de cuidado, quais são elas, como a gente estruturou após feita a estruturação de gestão plena, como a gente estruturou as linhas de cuidado e como a gente estruturou a gestão do cuidado farmacêutico na atenção primária de Porto Alegre. Eu vou começar, não sei se quiser também falar alguma coisa agora, que a gente vai batendo bola assim. Não, só vou dar então um bom dia a todos, né? O Leonel vai iniciar a apresentação e depois a gente vai se dividindo, vou te deixar iniciar. E fica à vontade para me interromper quando eu falar alguma bobagem, falar alguma coisa errada, você me puxa as orelhas, tá? A deixar. É importante a gente entender primeiro quais os grandes movimentos que a gente tem no século que a gente está e o quão é importante a gente entender esse macro para poder chegar na implementação de serviços clínicos. Independente da profissão que está ligada a ele, é importante entender os movimentos dos sistemas de saúde, né? E de como a saúde no mundo se modificou e de como a forma de atender essas pessoas tem se modificado. É importante a gente entender qual é o nosso papel nessa mudança para que a gente possa desenvolver essas atividades. Então, a gente tem um movimento em que a gente sai dessa gestão das condições agudas para a gestão de condições crônicas, o que, obviamente, está relacionado ao envelhecimento populacional também, e da qual edifica o farmacêutico como um desses profissionais a sair
daquele ponto de vista do simples acesso para outras atividades, que são as atividades clínicas. Essa gestão em que a gente era baseada em opiniões de especialistas para uma gestão que é baseada em evidências, e eu acho que a pandemia trouxe luz a essa situação, em que é fundamental que a gente possa ter acesso à evidência mais robusta possível, da maneira mais ágil possível. E, além disso, a configuração de um sistema de saúde em níveis de atenção para uma configuração de sistema que é em rede. E que tem na assistência farmacêutica, na verdade, um dos grandes captadores dos diferentes pontos dessa rede de atenção. É importante que a gente entenda qual é o nosso papel dentro da rede de atenção à saúde, que tem a atenção primária à saúde como norteadora do cuidado. Então, é fundamental a farmácia entender em que ponto dessa rede ela está, de que maneira ela tem a agregar valor a essa rede de atenção à saúde, e mais do que isso, qual papel ela cumpre como um verdadeiro, eu vou dizer aqui, tentar usar uma analogia, fazer uma colcha de retalhos, ou seja, conseguir juntar os diferentes pontos dessa rede de atenção. Por quê? Porque a gente sabe que várias pessoas ao longo da rede de atenção prescrevem, mas a colcha de retalhos chamada paciente, muitas vezes tem várias prescrições. E é a farmácia que acaba recebendo todas essas informações em sistemas de saúde que não entendem e que não estão estruturados de uma maneira organizada a ponto de se comunicarem entre si. A gente ainda tem sistemas informatizados que conversam de maneiras muito diferentes e que não nos permite poder interligar esses dados. Então, a introdução do Big Data e da grande capacidade de armazenamento de dados que hoje tem nos sistemas de saúde passa por um dos grandes desafios. A gente tem muitos dados nos sistemas de saúde, principalmente no Brasil, mas todos eles em diferentes sistemas fragmentados e que não tenham um dígito comum a todos eles para que a gente possa unificar essas informações e poder ter uma ideia mais real do impacto da implementação de qualquer serviço. Que no fim das contas a gente sabe que existe algo que a prescrição médica diz e algo completamente diferente do que a gente tem visto quando a gente olha para o que as pessoas fazem. Porque as pessoas são pessoas e a gente sabe, por exemplo, que a adesão ao tratamento é multifatorial, tem vários fatores envolvidos. E não vai ser um único profissional que vai resolver um problema dessa magnitude. Mas para isso é importante que diferentes profissionais possam se interligar e se comunicar. E essa maneira de se comunicar com a rede de atenção à saúde tem que ser o mais clara possível, o mais direta possível, evitando que o usuário se torne, como a gente conversa entre nós, né? Muitas vezes a gente coloca no colo do usuário, no colo da pessoa, a responsabilidade por resolver seus problemas. E, às vezes, alguns desses problemas são meramente burocráticos. A gente vai colocar aqui um exemplo disso, que foi a implementação do Programa Municipal de Insumos. A gente jogava na mão da pessoa a responsabilidade por conquistar os seus insumos, que era quase uma conquista, né? Preciso dizer para vocês como é estruturada a rede de atenção de Porto Alegre. A rede de atenção primária à saúde de Porto Alegre é dividida em 8 gerências distritais, na qual Porto Alegre tem hoje uma população de 1.480.000 pessoas, aproximadamente. Essas 8 regiões de saúde dividem, então, a população de Porto Alegre em aproximadamente 200 a 250 mil pessoas por cada uma dessas regiões. E, em média, cada uma dessas regiões tem de 12 a 20 unidades básicas de saúde para cada um desses territórios, exceto a região mais central, que tem menor número de unidades. Então, para vocês terem a ideia de como se organiza a rede de assistência farmacêutica de Porto Alegre, nessas 8 gerências distritais, nós temos as 10 farmácias distritais. Nessas 10 farmácias distritais, nós temos, então, a disponibilidade de toda a lista básica de medicamentos, a relação municipal de medicamentos essenciais. Porto Alegre tem ainda aqui a farmácia de medicamentos especiais, que é do Estado, que tem um componente especializado da assistência farmacêutica em separado, que é ainda de responsabilidade do Estado, e os 131 dispensários nas unidades de saúde. Esses dispensários são estruturas menores que não têm nem antimicrobianos, nem medicamentos da portaria 344. Então, Porto Alegre é estruturado em regiões, na verdade, em farmácias distritais,
que são responsáveis por uma região de em torno de 200 a 250 mil pessoas para o atendimento de cada uma delas. Isso está ligado, sim, à limitação de profissionais farmacêuticos. Tá, gente? A gente tem 23 pessoas, hoje 23 colegas que atuam nas farmácias distritais. Desses que atuam nas farmácias distritais, a gente consegue ainda ter 2 farmacêuticos por cada farmácia distrital. Infelizmente, a gente não consegue ter mais do que isto, o que inviabiliza, então, que esses dispensários possam fazer outra atividade. Além disso, eles têm uma limitação que é física, que é estrutural. Hoje, um dispensário não contemplaria todos os medicamentos da lista municipal. Eu vou mostrar aqui algumas fotos para vocês. Algumas delas um pouco chocantes, mas era a realidade de Porto Alegre quando a gente esteve aqui. Tá? Então, primeiro, eu vou falar sobre essa reestruturação. Em 2017, na verdade, em março de 2018, se fez um plano de informatização dos dispensários de Porto Alegre. Em 2018, nós não tínhamos ideia de quantos medicamentos eram dispensados ao longo de todo o município, nós só tínhamos o controle da logística de envio, ou seja, se sabia quantos medicamentos se enviavam para cada unidade de saúde, mas não se sabia quantos medicamentos efetivamente eram consumidos e quantas pessoas eram atendidas. Se sabia, por exemplo, os indicadores anteriores eram de número de receitas, ou seja, sabia-se quantas receitas eram atendidas, mas não quantas pessoas efetivamente tinham sido atendidas. Então, eu vou falar aqui para vocês o impacto dessa implantação, a utilização da metodologia Lean, e aqui eu tenho que agradecer pessoalmente a professora Stefane, da equipe de engenharia de produção da URGS, que nos ajudou em todo o mapeamento dos fluxos de trabalho da assistência farmacêutica, e que foi fundamental. Esse artigo, inclusive, está publicado, tá? Em que se vê essa análise em rede utilizando a metodologia Lean. A situação atual da organização da assistência farmacêutica na atenção primária, a proposta de reestruturação que aconteceu e a adequação do quadro funcional de farmacêuticos que foi feita para que a gente pudesse ter um melhor controle logístico, informatizar os processos todos e, ao mesmo tempo, poder dar ao farmacêutico que estava na farmácia distrital a possibilidade de atuar clinicamente e não só simplesmente ser, como a gente brinca lá, o carimbador maluco da fantástica fábrica de chocolate, que só carimba, entrega o medicamento e entrega a receita. Ou seja, que o farmacêutico possa se ver como alguém que atende, como alguém que pode cuidar das pessoas e não só entregar medicamentos. Sair da lógica do farmacêutico como o responsável pelo medicamento e sim pelas pessoas. Certo? É importante colocar o que a legislação atual, a 13021, nos trouxe, tá? Então, além da questão de vacinas e soros, que é para outro momento, mas a gente tem também no farmacêutico algumas 3 responsabilidades. A de prestar a orientação farmacêutica, de estabelecer o perfil farmacoterapêutico dos seus pacientes e o acompanhamento farmacoterapêutico dos seus pacientes. Então, em cima dessas questões legais é que nos deram subsídios para ver também que farmácia era um local de prestação de serviços, porque a assistência farmacêutica não era só um conjunto de ações, mas também de serviços, que buscavam, então, essa orientação sanitária, buscando, então, essa assistência terapêutica integral e o uso racional de medicamentos. Em cima de toda a legislação 13021, a gente desenvolveu, então, a política municipal de assistência farmacêutica, também, óbvio, baseada na política nacional de assistência farmacêutica, mas adaptada aos conceitos que essa lei trouxe, e foi publicada em dezembro de 2018 a Política Municipal de Assistência Farmacêutica, que está disponível para vocês. Se for o caso, eu copio aqui e coloco também, tá bom? Mas também está no BVAPS, no link que a gente colocou. Com a política definida, foi muito importante a gente entender que existem, então, diferentes componentes da assistência farmacêutica, que, no caso de Porto Alegre, a gente é responsável pelo componente básico e que existe um subfinanciamento no SUS que precisa ser dito. Nós só temos em torno de 5,85 enviado pela União, 2,36 pelo Estado, 2,36 habitante ano pelo município. O que isso significa, Leonel? Significa que para 1.480.000 pessoas a gente recebe R$ 10,57 habitante ano. Ou seja, a gente tem 15 milhões de reais para comprar uma lista que tem 167 itens hoje.
certo? E atender toda a população de Porto Alegre. Isso, obviamente, não é suficiente, tá? Ano a ano, a gente tem esse gráfico que avalia de 2010 a 2018, a demanda por medicamentos tem aumentado. Entretanto, eu tenho a dizer para vocês que em 2017 para 2018, com a implementação do sistema, sobrou dinheiro do que estava previsto ser gasto, que era 32 milhões, nós gastamos menos e cada ano temos gastado um pouco menos. Mas isso a gente não fala para o gestor, senão ele corta na LOA, né, Ana? Mas, na verdade, o que tem acontecido é que a gente tem conseguido estabilizar esse custo, ou seja, foi a redução desses valores que nos permitiu, por exemplo, ter uma nova relação municipal de medicamentos essenciais com um número de itens suficientes e ampliar em quase 13 itens essa lista, tá bem? Ou seja, não foi só economizar dinheiro, foi tornar, na verdade, ele mais racional, dar mais acesso e, principalmente, a gente poder dar mais acesso a medicamentos. Isso aqui foi uma unidade de saúde. No dia que nós fomos fazer inventário na unidade de saúde Cristal, na Glória Cruzeiro Cristal, foi isso que saiu de medicamentos excedentes da unidade de saúde. E isso que vocês veem aqui são frascos de fenoterol gotas, tá? Com vencimento curto. Isso tudo foi tirado de uma unidade de saúde. Pode falar. Que a gente estava sem em vários locais, porque a gente teve um atraso de entrega do fornecedor, enfim. Tinha vários locais sem e tinha muito estoque num local só. Porque a gente não sabia quanto tinha em cada local, a gente só enviava uma quantidade prevista mensalmente porque não sabia quanto tinha na volta, certo? Essa aqui é uma foto de uma unidade de saúde de São José, se não me engano, e aqui era a unidade 1º de Maio, certo? Então, ao implantar o sistema, a gente conseguiu um recurso específico, que nos primeiros 2 meses a gente viu que tinha economizado muito dinheiro em medicamento. Isso sensibilizou os gestores, e isso permitiu a gente usar uma verba específica para a organização dos dispensários. Sim, em Porto Alegre se usavam caixas de papelão com cupim, baratas e ratos para poder armazenar medicamentos. Então, e aranhas. A gente conseguiu, com o recurso, a prateleira mais barata possível, que fosse dentro das adequações aceitas pelas legislações, para todas as unidades, os 131 unidades de saúde. E para vocês verem aqui, era com cupim mesmo, em madeira, ou situações como essa, em que você tinha um acúmulo excessivo de medicamentos em alguns locais. E só uma observação, como a gente tem vários alunos aqui, né? Como vocês podem ver, o trabalho no SUS é assim, quem estava montando as prateleiras era o Leonel e a nossa colega Pauline, e ali na outra foto eu e a Pauline remanejando os medicamentos, a gente faz tudo. Cruza, cabeceia e ainda comemora o gol, tá? Quando dá gol, certo? E reclama com o juiz também, mas isso não vem ao caso agora. Além disso, tem essa questão importante para dizer para vocês que isso é feito dessa maneira. A gente teve que... Sinceramente, você aprende a montar prateleiras com uma faca de servir os talheres, né? É assim que a gente faz as coisas, infelizmente. Não deveria ser assim, mas ainda é. Do início de maio de 2018 até a implantação do sistema, a gente consegue hoje monitorar os medicamentos e os insumos para diabetes, o que permitiu a próxima implantação, controle de estoque, padronização de pedidos e evitar o excesso e o desabastecimento. No final de um ano, tá? Isso aqui são os resultados de 2018, a gente aumentou em 14% as quantidades de medicamentos distribuídos, reduziu o valor pago em 13%, porque a gente começou a fazer esse comparativo para a Selic, né, que é a central de licitações, e 100% das unidades com diz hoje, tá? 2020, todas já estão com ele implantado. No fim das contas, só em 2018, tá, gente, foram 1.800.000 unidades de medicamento arrecadadas, uma economia direta de R$807 mil. Com esse valor se conseguiu prateleiras, cadeiras, mesas, e mais do que isso se conseguiu uma van, né, uma Sprinter, não pode falar Sprinter, não sei o nome agora daquilo, mas é uma van específica para logística de medicamentos. Tá? Antes a gente tinha que compartilhar com uma van que tinha em torno de 20 anos de uso, que o valor gasto com a manutenção era maior do que comprar uma van nova. Tá? E R$4 milhões no total de economia, ou seja, a gente parou de comprar tudo aquilo que a gente já tinha comprado e, obviamente, na operação total daquele ano foram R$4 milhões, o que, obviamente, gente,
sensibiliza o gestor que entende a importância dessa dívida pública e, ao mesmo tempo, nos permitiu, então, ampliar a lista de medicamentos da Remume, tem nos permitindo melhorar as farmácias distritais, ampliar o número de guichês e assim por diante. Eu acho que desde que nós estamos aqui, vamos para em torno de 15 guichês nas farmácias distritais a mais, né? Ou seja, quase uma farmácia distrital a mais com essas implantações. Só que o sistema de informatizado, é importante dizer, isso foi prévio à nossa chegada à coordenação, muitos de nós participou também da implantação, da estruturação do sistema DIS. Ele permite não só a identificação automática de que o usuário é de Porto Alegre ou não, mas também o histórico completo de uso de medicamentos, o registro da sua quantidade diária, a integração com o sistema GEMAT e também a validação das prescrições através de uma quantidade máxima a ser dispensada, ou seja, a quantidade acima do máximo ela só é validada mediante a senha do farmacêutico. Além disso, gente, isso também nos permitiu, até a Karine comentou ali, esse site onde está seu medicamento, tá? Então, hoje todo esse estoque que a gente tem acesso, ele está disponível para a população pode consultar, coloca filtro pela sua unidade de saúde e ele sabe quanto tem, aonde tem e qual é a validade. Isso dá transparência plena, essa questão dos medicamentos, que sempre para os controles sociais foi um problema. Para colocar o controle social com liberdade para dizer, está faltando item tal, por que está faltando item tal? E isso, obviamente, dá trabalho, dá muita incomodação, mas é importante para que a população se torne dona do seu próprio recurso, desses 15 milhões, que na verdade são 27. Essa era a estruturação da assistência farmacêutica antes da gente ver que gestão logística não pode estar junto com a gestão do cuidado. A gente tinha nas 8 gerências distritais, então a coordenação geral, 8 gerências distritais e um farmacêutico ou 2 farmacêuticos apoiadores por gerência distrital. Eles ainda tinham que cuidar de um número específico de unidades de saúde e as farmácias distritais. Então, o cara tinha que separar o pedido e, ao mesmo tempo, atender o guichê. A gente brincava que era o momento polvo de ser, né? E é importante a gente entender que isso fica inviável para que o farmacêutico tenha tempo, tenha agenda, tenha horário de consulta, tá? Além disso, existia uma distribuição desigual. Enquanto a farmacêutica apoiadora do centro tinha uma unidade de saúde ou 2 para poder gerenciar, eu lá na GCC achava super injusto isso, porque eu tinha 27 na cola e a Ana, que era a meia do caminho, tinha só 11 na NHNI na época. Então, isso fez com que a gente visse que tinha um processo, principalmente de distribuição desigual, o que gerava certos conflitos, afinal de contas, eu e a Ana brigava direto, né? Então a gente tinha que resolver isso. E, ao mesmo tempo, a gente tinha também mais do que isso, né, gente? O farmacêutico que tinha que cuidar da gestão logística e ainda atender no guichê, atender as pessoas, o que torna o processo inviável. Bom que isso não acontece mais, né? Bom, além disso, a gente teve que reestruturar, então, a gente distribuiu uniformemente nas gerências distritais, centralizando esse processo em 3 farmacêuticas apoiadoras à época. Hoje são 4, tá? Então, isso aqui é importante colocar, tá? Hoje são 4 apoiadoras, então, em média, elas têm em torno de 35 a 30 unidades de saúde para cada uma delas, tá? Mas isso só foi possível, obviamente, porque a gente tem um sistema informatizado. Então, hoje você tem quantidade máxima definida por lista, o estoque de medicamento vem automaticamente do sistema para já fazer essa roda girar. Então, isso tornou o processo das apoiadoras não tão simples, tá? Porque a gente tem também todo um processo de treinamento, de uso do sistema, de fazer pedido que está se perdendo aí também. Então, só para deixar claro para vocês, então, foram de 9 para 3 os farmacêuticos de apoio, para que a gente saísse dos farmacêuticos da área distritais, de 14 para 20, ou seja, 6 deles foram realocados nas farmácias distritais para que pudessem atender as pessoas. Hoje, o farmacêutico da farmácia distrital nem o pedido faz de medicamentos da própria local, quem faz esse pedido somos nós. Ele avalia o pedido, porque também esse controle do que falta, do movimento de demanda ainda está por conta dele, mas de resto ele não faz mais pedidos para outras unidades ou coisas do gênero, tá? É importante dizer que a gente, no mapeamento, não está aqui o mapeamento que foi feito à época, a gente tinha em torno de 12 a 15 processos que aconteciam dentro da farmácia distrital. Medicamento para o SAI, medicamento para a unidade, benzitacil, benzilpenicilina, tuberculose, e assim nós íamos.
Então, isso tudo foi retirado da farmácia distrital, foi colocado na farmacêutica apoiadora, centralizado lá, para que esse farmacêutico que está na farmácia distrital ele tivesse dois focos. A dispensação de medicamento, o processo de orientação na dispensação, uma dispensação que fosse qualificada, mas, ao mesmo tempo, uma agenda definida dentro da farmácia distrital. E aí a gente foi para um outro desafio que é, ok, temos o processo definido, agora temos que definir as atribuições de cada um deles. E aí foi importante a gente definir que o farmacêutico apoiador tinha uma atribuição logística, enquanto o farmacêutico da farmácia distrital tinha uma atribuição de gestão do cuidado. Então isso teve que ir para uma portaria específica, definindo as atribuições de cada um deles, e lá a gente colocou nessa portaria que era permitido fazer os serviços farmacêuticos. Afinal de contas, até hoje a nossa RDC 44 não está atualizada para a realidade do farmacêutico que está em todos os lugares do mundo. Então precisamos, no Brasil, aliás, então a gente precisa ter isso definido e como não tem isso definido, nós tivemos que fazer isso numa portaria municipal, em que a gente ofertasse os serviços, definisse quais são os serviços prioritários para a estrutura das farmácias distritais, que na verdade não são só da atenção primária, elas também têm uma questão de ser interface com hospitais, pronto atendimentos, porque toda a rede de atenção acaba vindo para a farmácia distrital, então ela acaba estando na média complexidade. E além disso, a oferta de alguns serviços como rastreamento, educação e saúde, etc. Agora, passa a bola. Bom, então da gente entrar, eu acho que tudo que o Leonel colocou, né, até aqui, a intenção foi mostrar como que nós chegamos aqui, né, porque acho que nós temos que ter em mente de que para implementar o cuidado antes, a gente precisa estruturar bem os nossos serviços, né, senão a gente acaba enfiando mesmo os pés pelas mãos. Né? A nossa Porto Alegre até 2015 sequer tinha uma coordenação, né, de assistência farmacêutica, então tudo isso aconteceu de 5 anos para cá. Foi muita mudança, né, e para que a gente pudesse, de fato, começar a implementar o cuidado. Vai passando? Posso, sem problema. Você manda aí. Isso. Então, para que a gente implemente o cuidado, né, nós precisamos ter esses 3 componentes. A gente precisa ter uma estrutura adequada, tem que ter um processo bem definido, né, para que então a gente possa ter os resultados. Em relação à estrutura, a gente falou um pouco sobre a estrutura dos dispensários, mas as farmácias distritais também até então não estavam preparadas, porque até pouco tempo atrás não se falava em ter consultório dentro de farmácia, né? É uma realidade que não existia. Então, o primeiro passo é estruturar esses serviços, né, para que a gente tenha um ambiente adequado para receber o paciente. Eu, quando entrei no município, a gente fazia todas essas orientações realmente em pé no guichê, né, porque a gente não tinha esse espaço, né, é um serviço que até então não era fornecido dessa maneira. Então, a gente primeiro teve que estruturar, né, montar um consultório, um ambiente adequado para que a gente possa acolher o paciente. Ana, acho que agora você está com a bola na mão. Se você passar em cima, tem uma setinha, vai para o lado. Aqui. Feito? Agora você que manda. Achei. Então, nós temos, né, um fluxo muito grande de pacientes dentro das nossas farmácias distritais, né? A gente chega a atender 10 mil pacientes no mês em algumas farmácias. E dessa forma, a gente precisa definir quais pacientes que nós vamos trazer para fazer esse atendimento diferenciado em consultório. Infelizmente, nós não conseguimos atender a todos, né, dessa maneira. Então, o primeiro passo é definir quem que nós iremos atender, né, quais serão os pacientes que passarão por esse atendimento em consultório. Né? Então, a gente define algumas linhas de cuidado, a gente leva em consideração, por exemplo, medicamentos potencialmente perigosos, né? Que são aqueles que trazem danos significativos, consequências mais graves para o paciente, medicamentos de farmacêuticas complexas, como os inalatórios, né? Que a gente sabe que muitos pacientes têm dificuldade em administrar esses medicamentos. E levando em consideração isso, então, a gente define quem são os pacientes que serão atendidos na consulta,
Como eu falei, nós temos nas farmácias distritais um fluxo muito grande de pacientes, a gente tem uma barreira, né, que é visual, que é sonora, física mesmo, né, e a gente precisa de um ambiente mais acolhedor para realizar essas consultas. Aqui, então, algumas fotos para vocês verem, né, como que isso iniciou. Isso aqui foi bem no início, né, logo que a gente começou a implementar o consultório, a gente percebia essa necessidade de pacientes com muitos medicamentos prescritos, né, com dificuldade de conciliar, né, de como administrar, de como dividir, né, essa tomada de medicamentos ao longo do dia. E aí a gente começou engatinhando, assim, montando o consultório como a gente conseguia. Eu lembro quando eu entrei no IAPI, eu coloquei uma mesinha num corredor, assim, para poder pelo menos chamar o paciente e o acompanhante para sentar e sair do ambiente da dispensação, onde a gente tem muito barulho. Às vezes o paciente ele não se sente confortável para falar alguma coisa, porque outra pessoa está colada do lado, ali no guichê do lado. E aí, mostrando mesmo que isso tinha uma importância, que a gente vai conquistando os espaços. Então, a gente conseguiu, na época eu estava na farmácia, né, do IAPI, a coordenação era outra, e eu conversei com a coordenadora da época, Fabiane, e falei, olha, acho que a gente precisa montar uma estrutura de consultório. E isso foi super bem aceito e a gente montou. Daí a gente começou a ter um consultóriozinho. E lá na Vila dos Comerciários também, ele trocou sala, por exemplo, que era usada para coordenação, usou para consultório, né? A gente viu que tinha uma importância maior em dar um enfoque à consulta. Aí, logo em 2018, a gente, logo que o Leonel assumiu a coordenação. Eu só queria acrescentar que eu acho que uma coisa que é importante colocar do slide anterior, né, Ana, que todos nós já tínhamos atendido em consultório quando estávamos na gestão e vimos que realmente era fundamental que a gente tivesse essa estrutura. Mas isso não é possível quando a gente não coloca isso nas chamadas leis orçamentárias ou também nos planos plurianuais dos municípios, tá? Então é importante colocar que foi possível fazer isso porque na gestão anterior à nossa, alguém foi lá e colocou como meta de gestão que tivesse 10 consultórios farmacêuticos nas 10 distritais. Então, foi planejada essa questão de estrutura no início da gestão, lá em 2017, né? Para que no plano plurianual a gente tivesse como meta de gestão 10 farmácias distritais com consultório farmacêutico. Isso veio lá da Fabiane Leff, a gente tem que citar isso, que foi fundamental para que a gente tivesse subsídios. Então, se viu que só sem estrutura não dava. Então, era mudar processo, mas também tinha que ter estrutura para cada um desses locais, né? Acho que é importante colocar essa questão. Sim, assim como a informatização, né? Foi algo que começou na gestão anterior e foi se aprimorando, mas foi questão de 5 anos, realmente, de 2015 para cá, quando se criou, porque até então se tinha uma área técnica, mas não se tinha uma coordenação de assistência farmacêutica no município. Perfeito. Então, em 2018, a gente iniciou os atendimentos farmacêuticos durante a Operação Inverno, com os farmacêuticos, porque aqui em Porto Alegre a gente tem a Operação Inverno, né? Como a gente tem um inverno muito rigoroso aqui no Sul, se faz contratação temporária de profissionais. Então, no primeiro ano desta coordenação, que foi em 2018, se colocou farmacêuticos nos pronto-atendimentos para efetuar consulta, né, de orientação dos pacientes que saíam com prescrição de inalatórios, pacientes que iam para o pronto-atendimento pela asma compensada e saíam com prescrição de salbutamol ou beclomethasona, que até é mais raro, né? Muitas vezes eles saem só com salbutamol, eles eram encaminhados para passar por uma consulta com o farmacêutico, né? E aí o farmacêutico fazia toda a orientação e avaliava. Muitas vezes esse paciente ele não tinha nenhuma terapia prescrita de controle, assim, nem, não tinha corticoide, inalatório, nada. E aí o farmacêutico referenciava esse paciente de volta para a atenção primária, para a sua unidade de saúde, para que ele possa fazer um tratamento, né, para que ele possa controlar essa asma e que ele não vá de novo precisar procurar um serviço de emergência, né. Tivemos resultados muito bons
digamos assim, com esses atendimentos, e isso nos proporcionou também que se pensasse em criar uma linha de cuidados para as farmácias distritais também, da asma, né? Então, após esses resultados, né, desculpa, mas é a realidade do home office, a gente nunca espera que vá acontecer nada. Então, a gente pensou em implementar uma linha de cuidados. Você quer que eu continue, Ana, aqui? Não, acho que deu. Deu? Sim. Só para colocar duas coisas ali importantes, né? A gente observou que, então, com a implementação desse serviço, houve uma redução do tempo médio de internação desses pacientes antes e depois. A gente fez uma análise de pareadas, 6 meses antes, 6 meses depois. Se vê que o tempo médio de internação desses pacientes e o número de internações desses pacientes reduziu depois dessa consulta com farmacêuticos pronto-atendimentos. Tá? Ela era uma consulta voltada para a educação em saúde mesmo, a utilização do dispositivo inalatório e também o encaminhamento. 30% dos pacientes atendidos, foram em torno de 256 no total naquela época, 30% deles foram encaminhados para atenção primária porque eles não tinham tratamento correto para o tratamento da asma, ou seja, eles só tinham o beta-2 de curta duração sem um corticoide inalatório para o controle da doença. Então, isso é importante de colocar não só o farmacêutico dando essa orientação de educação em saúde, mas dando acesso ao tratamento adequado. Exatamente, e justamente devido a estes dados, né, que se conseguiu extrair, a gente conseguiu, primeiro, começou a pensar em implementar uma linha de cuidado da asma mesmo, como foi definido, não só durante esse período da operação inverno, né, e aí a primeira coisa foi a gente fez também uma parceria com a instituição de ensino do IPA, para que eles tivessem farmacêuticos e bolsistas dentro de um projeto de extensão em que eles fariam esses atendimentos dentro da farmácia distrital do IAPI. E no ano seguinte da operação inverno, a gente conseguiu colocar mais farmacêuticos, né? No ano, se não me engano, foram 13, no segundo, 5 já, né? E agora são 7. E agora são 7. Então, mostrando os resultados, são pequenas conquistas, né? A gente não consegue de um ano para o outro, a gente quer 7 farmacêuticos. Não, a gente pediu 3, mostrou que esses 3 fizeram a diferença, né, nos atendimentos. Aí se passou para 5, agora se passou para 7, a gente vai ampliando, né? Então, hoje a gente tem, além dos pronto-atendimentos, a gente tem farmacêuticos em algumas unidades de saúde que atendem em turno estendido até as 22 horas. Porque é mostrando esses resultados que a gente vai conquistando também com o gestor, né? Então, uma das linhas de cuidado que a gente começou, né, no município a implementar foi a linha de cuidado da asma, né? E a outra linha de cuidado que a gente viu a necessidade é a linha de cuidado do diabetes, né? Nós temos em Porto Alegre o Programa Municipal de Insumos para o Diabetes, né? Onde a gente tem cadastro de pacientes. Opa, desculpa, pode falar. Só para fechar a asma, né, Ana, é importante citar que, além disso, existe o trabalho feito pelo SECOL na URGS, tá? Em que está se desenvolvendo um trabalho para o atendimento para asma, né, desses pacientes que são referenciados. Então, a ideia é utilizar o SECOL para essa linha de cuidado, para a linha de cuidado da asma ser responsabilidade do SECOL, e vai ter uma referência que vai estar sendo inicialmente para algumas regiões de Porto Alegre, para o SECOL, para atendimento de pessoas adultas com asma, em que ele já tem um protocolo de atendimento validado, e aí sim poder expandir, ver a capacidade também do SECOL para que seja para todo o município referenciar esse atendimento especializado do farmacêutico. Muito bem lembrado. Então, em relação à linha de cuidado de diabetes, né, nós temos o Programa Municipal de Insumos para Diabetes em Porto Alegre, né, existia uma portaria que foi elaborada em 2012 e depois nós atualizamos ela no ano passado, definindo os critérios dos pacientes que teriam o direito a retirar os insumos, que seria a tira para aferição da glicemia do aparelho, as seringas para aplicação de insulina e as lancetes. E então a gente tem critérios definidos para quais serão os pacientes que têm o direito a receber esses insumos. Além disso, nós percebemos que nós precisávamos prestar um atendimento diferenciado para essas pessoas também, né? Então, a gente via que pacientes que tomavam insulina,
pacientes que não faziam nunca rodízio. Até o Leonel atendeu o paciente lá na farmácia que há 10, 15 anos aplicava insulina no umbigo. E a gente viu que, assim, esses pacientes não adianta a gente só entregar os insumos para essas pessoas e a gente não orientá-las, né, tanto quanto o manejo, né, da hiperglicemia, rodízio, armazenamento correto das insulinas. Então, é todo um contexto, né, que esses pacientes precisam, que a gente sentiu a necessidade de implementar também essa linha de cuidado, né? Então, a gente implementou. Aí, como o Leonel falou lá no início da apresentação, a gente tinha uma questão bem importante no município, que como mediante critérios que o paciente acessa o programa, ele tem que abrir um processo, né, que vai ser avaliado para ver se esse paciente vai ter o deferimento ou não. Então, nós tínhamos um fluxo em que o paciente tinha que vir até a Secretaria de Saúde, trazer toda a documentação, né, laudo médico, prescrição, tudo mais, seus documentos, né, de identificação e tudo, para que fosse avaliado, né, esse processo deferido ou não. E aí, caso tivesse alguma pendência, faltou um documento, era feito o contato com o paciente tinha que agendar uma consulta na sua unidade, enfim, providenciar o documento e vir de novo trazer. E lembrando, né, que nós estamos falando de pacientes diabéticos, muitas vezes idosos, pacientes com dificuldade de locomoção, nós não podemos esquecer que a gente tem um fator, assim, social importante, né, então, às vezes, os pacientes, eles acabavam não acessando um dinheiro para passagem, para chegar na secretaria, para encaminhar a documentação, né? Isso era um fator, assim, muito importante, que é isso, o burocrático, às vezes, acaba impedindo o paciente de acessar, porque ele não tem condições de fazer o fluxo que o sistema exige, né? Então, a partir de agosto de 2015, nós iniciamos com as solicitações no sistema, né? No sistema informatizado, que o próprio prescritor coloca toda a solicitação ali, a gente não precisa trazer toda a documentação. Então, o que nós fizemos, né? Atualizou a portaria, né? Afinal de contas, nós temos uma legislação específica, assim como a gente tem a legislação que define os repasses financeiros para aquisição de medicamentos, a gente tem a legislação que define o repasse financeiro de insumos, né? Então, em 2018, a gente tinha um valor financeiro caro, que é 634 pacientes. Como tudo, né, a gente tem uma verba que ela é limitada, um valor financeiro que ele é limitado. Infelizmente, a gente não pode atender sem que haja algum critério de atendimento a esses pacientes, né? Então, tendo isso como base, o que nós fizemos? Nós atualizamos a nossa portaria, por quê? Porque nós tínhamos uma portaria anterior, de 2012, que tinha critérios, né, para atendimento desse paciente, porém nós percebemos que, às vezes, a gente deixava de atender alguns pacientes que precisariam, né, e para outros a gente tinha algum critério que não era tão definido, porque, né, de novo, essa portaria foi escrita em 2012, antes da gente ter sequer uma coordenação, e aí a gente viu que, na verdade, nós precisávamos atualizar esses critérios. Quem seriam os pacientes que nós deferir o acesso, né, aos insumos? Então, nessa portaria, a gente passou a aceitar todos os pacientes DM tipo 1, né, diabetes mellitus tipo 1, todos os pacientes de diabetes mellitus tipo 2, porque na portaria anterior, os insumos eles eram deferidos apenas de diabetes tipo 2, utilizavam os dois tipos de insulina, insulina basal e a bolus. Então, o paciente tinha que utilizar ou a insulina NPH regular ou outro tipo de insulina basal e rápida para que ele tivesse acesso, né, aos insumos. Pacientes acima de 60 anos, eles, tendo só prescrição de NPH, eles tinham acesso. Porém, esse era um critério que não era muito claro, assim, porque todos os pacientes que utilizam insulina, independente de ele utilizar a basal apenas ou utilizar as duas, ele tem que fazer aferições, né, da glicemia capilar. Claro que em quantidades diferentes do paciente que utiliza uma insulina rápida, mas de qualquer forma ele tem que ter direito a ter esse acesso, né? Então, a gente alterou esses critérios. As gestantes também, pela portaria anterior, elas precisavam fazer uso de insulina para ter acesso, e a gente sabe que
muitas vezes diabetes gestacional a gente controla só com alimentação, não precisa nem fazer uso de nenhum tipo de medicamento, mas que precisa ter um acompanhamento de perto dessas pacientes, né? Então, a gente alterou os critérios para todos os pacientes de diabetes tipo 1, todos os pacientes de diabetes tipo 2, e aí o que altera, na verdade, é o quantitativo que vai ser deferido de acordo com a terapia. Todas as diabetes gestacional, independente do uso de insulina ou não. Outros tipos de diabetes, porque, né, às vezes existem pacientes com outros tipos, são mais raros, né, mas existem. Então, independente do paciente utilizar um tipo de insulina ou dois, todos eles passaram a ter direito à retirada dos insumos pelo programa. Aí, atualizando-se a portaria, né, que foi atualizada na metade de 2019, nós também fizemos essa modificação na forma de acesso ao programa, que passou a ocorrer mediante inserção em sistema. Então, quais foram os critérios que ficaram na portaria? DMU, ele vai levar poder retirar insumos em quantidades suficientes para fazer até 6 aferições diárias. O diabetes tipo 2, aí sim vai depender do tipo da terapia. Se ele utiliza insulina rápida também, além da basal, ele pode ser deferido em quantidade suficiente para até 4 medições diárias, e os pacientes em uso de insulina basal apenas até 15 medições mensais. E aí, outra coisa importante, de novo, é que isso também só pode ser proporcionado porque nós temos um sistema informatizado que calcula, né, as retiradas, as entregas, porque até então, antes da gente ter a implementação do sistema em todas as unidades de saúde, não teria como nós fazermos o controle de 15 retiradas mensais, porque nós temos todas as embalagens de tiras, vêm com 50 tiras. Se a gente não tem o sistema que calcula uma sobra mensal, para o mês seguinte, a gente teria que entregar 50 tiras mensais, independente do paciente usar um tipo de insulina, né? Então, é tudo uma reação mesmo em cadeia, né? A colocação do sistema informatizado em todas as unidades, aí a alteração da portaria, alteração dos critérios e a alteração de forma de solicitação no programa, né? Tudo isso teve que caminhar junto para que a gente pudesse também implementar a linha de cuidado, os farmacêuticos pudessem prestar esse serviço, né, na consulta farmacêutica. Não, nada acontece de maneira isolada, né. Diabetes gestacional também até 6 medições diárias. Então, o que nós implementamos, né, quando nós implementamos a solicitação via, que é o sistema GERCOM, que chama, que é um sistema de gerenciamento de consultas especializadas. E aqui é importante destacar que esse sistema ele é utilizado para referenciar, então, o paciente para alguma especialidade, então, o paciente ele é atendido na atenção primária, ele precisa ser encaminhado para o cardiologista, vai ser inserido nesse sistema. O profissional farmacêutico foi, então, o primeiro profissional que teve encaminhamento no sistema, foi o médico. Com a inclusão das solicitações no a gente passou a ter encaminhamento da unidade de saúde, né, para o paciente passar por uma consulta com o farmacêutico na farmácia distrital via sistema. Então, o paciente vai acessar o seu serviço de saúde, pode ser a unidade de saúde ou o hospital, né, ou algum outro serviço que seja vinculado ao SUS, né. O prescritor ou outro profissional de nível superior vai colocar esse paciente no sistema, né, incluir a solicitação, e essa solicitação vai vir para uma regulação, né, que nós da coordenação fazemos a regulação dos pacientes do programa. A gente vai avaliar, né, se o paciente se enquadra nos critérios ou não. Caso tenha alguma pendência, a gente vai devolver para a unidade para que o solicitante responda essa pendência. E estando tudo ok, o paciente vai ser autorizado e agendado para uma consulta farmacêutica, para que ele passe por uma consulta para a entrega do kit inicial. Então, nenhum paciente acessa o programa, né, tem um acesso real nesse programa sem que ele passe por uma consulta com o farmacêutico. Além disso, a gente conseguiu, né, desta forma, resolver o problema do paciente de ele ficar de mensageiro, né, leva a documentação na secretaria, tem alguma pendência, vai na sua unidade, tendo uma consulta, pega o laudo, enfim, que faltou, leva de novo na secretaria para ser reavaliado. Então,
a gente facilitou, né, a inclusão no programa para o paciente, a gente diminuiu o tempo que leva para o paciente ser incluído no programa, que antes era em torno de 3 meses que levava, porque era tudo manual, né? E hoje, em torno de 20 dias, o paciente vai estar autorizado no sistema, em no máximo 30 dias, ele vai estar realizando a consulta, né? Essa é a média de tempo que a gente tem hoje. E aí, após tudo ok, o paciente vai ser agendado para passar por uma consulta farmacêutica. Daí, nessa consulta, né, o farmacêutico, então, vai prestar todas as orientações. Aqui é uma tela, né, do sistema, mostra como que funcionam as solicitações, então o paciente ele vai ficar ali aguardando regulação. E aí aqui mostra a agenda do farmacêutico. Então o paciente ele vai sair da consulta com já um cupom de que ele foi incluído no sistema, né? Ele vai ter o cupom em mãos, existe o aplicativo e o site do município que o paciente pode entrar ali e verificar o andamento da sua solicitação, né? Então ele pode ver se ele ainda está aguardando, ele pode ver se ele foi autorizado, e no momento em que ele é agendado, ele mesmo pode entrar ali pelo aplicativo e confirmar a sua consulta, né? Caso o paciente não tenha, enfim, condições ou não tenha o hábito de utilizar o sistema, a unidade de saúde sempre tem também essa rotina de entrar em contato e confirmar as agendas com os pacientes. Tá? Então, existem essas duas formas. Aí o paciente vai ser agendado, tá? Nós temos 2 tipos de primeira consulta e consulta de retorno. Então, o farmacêutico, ele pode realizar até 4 consultas antes dele reencaminhar esse paciente de volta à unidade. Tá? O farmacêutico, ele vai fazer a primeira consulta, vai fazer a avaliação, as orientações, e caso ele sinta necessidade de rever esse paciente, ele vai reagendar o torno para daqui 30 dias, e ele pode fazer isso por até 4 vezes. E aí, depois que ele vê, não, esse paciente ele já está orientado, ele já tem propriedade, né, de manejo, né, da sua terapia, autonomia, ele sabe como fazer rodízio, ele sabe como misturar insulina, enfim, toda aquela orientação que é necessária, que às vezes não é possível em uma consulta, porque é muita informação, né? Aí ele vai encaminhar esse paciente para a unidade de saúde, vai dar alta para esse paciente no sistema, e aí o paciente vai passar a retirar os insumos na sua unidade. Então, aqui é uma reportagem que saiu porque a gente acabou ampliando o acesso, porque nós tínhamos alguns limitadores pela portaria anterior, né? Então, o paciente que usava só insulina NPH e era menor de 60 anos, ele não tinha acesso. A gente conseguiu atender mais pessoas desta maneira, né? Com critérios definidos e com quantidades definidas de acordo com a necessidade do paciente, né? Então, a gente conseguiu ampliar o acesso, além, né, dos critérios da portaria, também pela forma de solicitação. Então, estes 2 fatores fizeram que a gente ampliasse o acesso e, ao mesmo tempo, né, em virtude da gente ter um sistema informatizado e critérios de quantidade definidos, a gente não teve, assim, uma ampliação na quantidade de insumos, né? A gente precisa adquirir para atender a todos. Então, assim, a gente tem um valor financeiro limitado, tem que dar isso, mas ao mesmo tempo a gente consegue ampliar o acesso sem ter esse problema, digamos assim, de a gente extrapolar o nosso teto de gastos. Acho que é mais importante é colocar, né, Ana, que a gente conseguiu colocar duas coisas principais, né? Colocar um critério clínico associado a uma quantidade. Isso nos permitiu incluir pacientes com diabetes tipo 2 em uso de insulina basal apenas, mas principalmente a questão da inclusão das gestantes, que a gente tinha um grande problema nas gestações de alto risco, a falta desse controle. Esse controle tinha que ser feito pela própria gestante na unidade de saúde, indo todo dia de manhã cedo, para poder fazer essa medição, e que acabava não tendo controle, né? Então, talvez aqui tenha um ponto de pesquisa para se verificar o impacto dessa introdução das gestantes no tempo de internação, em alguma outra comorbidade que vem logo em seguida, pelo melhor controle do diabetes gestacional também. Mas isso só é possível quando tu consegue associar, ter um critério clínico, uma quantidade máxima que vai lá na ponta, lá na entrega, que define essa quantidade para que você tenha a racionalização do custo em saúde, né?
Como vocês viram ali, a gente gastou em torno de 3 milhões, 3 milhões e meio, para atender em torno de 5 mil pacientes, que dava aquele custo médio de R$ 614 por pessoa, né? Hoje a gente tem praticamente o mesmo custo, mas atendendo 6 mil pessoas, né? Então são 2 mil pessoas a mais com o mesmo custo, né? Leonel e Ana, já que a gente parou um pouquinho, deixa eu perguntar. E se no meio do tratamento eu identifico um paciente com diabetes com problemas, não controlado, ele pode usar esse serviço também? Pode. Sim, é muito importante. Sim, a gente tem encaminhamento, né, de pacientes que já estão no programa, pacientes deferidos, que eles estão tendo acesso aos seus insumos, e a gente tem encaminhamento que o médico fala assim, olha, o paciente apresenta dificuldade, né, de aplicação, dificuldade de entendimento, e o médico coloca no sistema somente para que o paciente passe por uma consulta. Não porque ele quer que inclua no programa, a gente tem, e a gente fica super feliz quando a gente vê esse tipo de solicitação, porque a gente vê assim que não só vinculado ao obrigatoriedade produto, do né, insumo, ao acesso do insumo, mas assim, deles perceberem a importância do paciente passar por essa consulta, né, e a gente fica super feliz, assim, e nós temos solicitações, sim, de encaminhamento para orientação. O médico percebe que o paciente precisa. Acho que outra coisa que tem, que é bem legal que a gente também tem visto é pessoas com dificuldade, ponto 1, e o médico solicita só para que o farmacêutico resolva aquilo que ele não consegue resolver na atenção primária, mas também as pessoas que trocam terapia, ou seja, a pessoa só basal, ela passa a ser basal mais bolos, né? Basal mais ação rápida. Então, ele já pede essa solicitação, faz nova consulta, nova orientação. Por quê? Porque tem mistura para ser feita, o rodízio modifica de local. Então, isso tem acontecido muito essas duas coisas, tá? Tá, que legal. Na verdade, é de prevenção, na verdade. Estou iniciando uma nova terapia, vou fazer prevenção de erro, né? E também percepção de erro e encaminho para pedir uma solução, assim. Me parece que é um indicador bem legal também, no sentido de quantificar, né? Vocês chegaram a fazer alguma divulgação do projeto para os prescritores? A gente foi no mesmo PENC que você apresentou lá, o Omeprazol, a gente foi também pessoalmente apresentar. Para quem está assistindo, é o Programa de Educação Médica Continuada, né? Que é o programa que existe um programa que os médicos, né, os prescritores, enfim, da atenção primária participam, que são capacitações. Daí a gente foi lá, né, e falou também. Mais de uma vez, a gente falou quando iniciou e depois foi mais uma vez para reforçar algumas coisas, né? E outra coisa também é a questão dessa conquista de espaço da autonomia do farmacêutico, né? Porque o paciente, por exemplo, entre nós autorizar ele utilizava só NPH, ele chega na consulta e o médico prescreveu a insulina regular, o farmacêutico tem essa autonomia, né, de fazer o encaminhamento para ampliação desses insumos, porque alteraram os critérios. Então, o farmacêutico hoje ele tem muito mais autonomia, né, sobre essas coisas do que a gente tinha antes, como a Ana falou lá no início, que a gente só seguia o que estava ali, fazia simples entrega, né, enfim. Acho que a principal questão que a gente já conversou hoje até, né, Ana, é que o farmacêutico tem independência para dar um cuidado integral à pessoa, né? Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem como profissão, como legislação profissional, que é as pessoas possam resolver seu problema num lugar só, sabe? Não precisam estar indo em 3 serviços de saúde para resolver um problema, né? Que eu acho que esse é um grande desafio, assim. Exatamente. Porque às vezes a gente acontecia muito, né, da gente ver isso, da gente ter o paciente ali na frente, a gente não conseguir ter mais por ele, porque realmente estava limitado a nossa função ali na farmácia, né? E aí, a nossa colega hoje, a Mariana, ela falou assim que a questão do cuidado farmacêutico, farmácia clínica, é um espaço a se conquistar, e a gente está conquistando aos poucos, né? Porque, apesar da profissão farmacêutica existir há muito, até pouco tempo não se via o farmacêutico dessa maneira, né? Então, a gente já conquistou muita coisa em muito pouco tempo. Então, aqui, na verdade, é o que eu já falei, né? Do que o farmacêutico presta durante a consulta farmacêutica e como que funciona, então, até 4 consultas estruturadas, e aí ele retorna à atenção primária. Claro que se o farmacêutico perceber que 4 consultas não foram suficientes, aí ele coloca uma nova solicitação no sistema para que o paciente passe de novo por todo esse ciclo.
aqui. Então, falando um pouco sobre os termos, né, de resultados do programa, desde que ele foi implementado. Então, assim, esse tipo de licitação via sistema GERCOM, com encaminhamento, fluxo estruturado, atendimento farmacêutico, ela iniciou em 15 de agosto de 2019. E aí aqui a gente extraiu dados, então, do sistema, né, de um ano, né, de 1º de setembro de 2019 a 1º de setembro de 2020, e nós tivemos, neste período, mais de 6.000 solicitações da atenção primária, encaminhamento para consulta farmacêutica, e aí aqui entra inclusão no programa e encaminhamento para consulta para orientação, né. Ocorreram 3.500 consultas farmacêuticas, então, devido a esses encaminhamentos, né? Aí 10% dos pacientes necessitaram mais de uma consulta. A grande maioria dos pacientes, né, eles conseguem ser orientados em uma consulta, porque a gente tem muitos pacientes que já utilizam, enfim, há tempo, os insumos, né, muitas vezes eles compravam, ou são pacientes que já faziam parte do programa e que foram reinseridos, então uma consulta acaba sendo suficiente. E desse total, 2.000 pacientes, então, foram incluídos, são pacientes novos, né? Os outros são casos que a gente chama de recadastro, que são aqueles casos em que o prescritor a gente tem conformitaria a cada 2 anos, o paciente tem que fazer um recadastro, então ele é colocado no sistema por esse motivo, e também por casos, né, como a gente colocou aqui, de encaminhamento para o farmacêutico para orientação, né? A gente teve uma taxa de absenteísmo, né, nesse período de, né, perto de 13%, e é uma taxa de absenteísmo bem menor do que a média dos serviços especializados pelo que a gente extraiu do sistema GERCOM, que é em torno de 23%. Então, a gente tem uma taxa de absenteísmo baixa nas consultas, né? E aí, aqui nós trouxemos alguns dados, e daí eu vou pedir para o Leonel falar junto comigo, porque esses dados aqui a gente quis trazer para mostrar para vocês o que a gente percebeu, assim, de impacto, mas nós queremos, assim, deixar bem claro que sim, são dados que precisam ser estudados, e aí aqui a gente está até com projetos, né, a gente tem um grupo de trabalho do cuidado de pesquisa, né, dentro do município, que a gente quer trabalhar esses dados. A gente extraiu dados do sistema, nós temos o sistema de internações que nos permite, né, extrair esses dados. Então, dados de internação de hiperglicemia no município de Porto Alegre ao longo dos anos, né, e esses dados, eles permaneceram, assim, foi pouca diferença que a gente teve. Acho que os dados mais impactantes o dado mais impactante que a gente percebeu foi o número de óbitos, né, Leonel? Eu acho que a principal questão é colocar que não adianta só a gente implementar serviço. É fundamental que a gente possa avaliar o impacto que ele tem na saúde da população, na saúde das pessoas, e possa verificar de alguma maneira a necessidade de que haja estudo associado à implementação de serviço. Acho que é muito triste dizer para vocês que a gente tem poucos serviços no Brasil que fizeram a implementação do serviço e foram para a próxima etapa, que é fazer a avaliação do ponto de vista de economia para o sistema de saúde, de internações e mortes de outro ponto, e também serviços que possam ser colocados como de impacto para a população em geral. Os dados que a gente tem que são prévios, sem uma análise estatística, como a Ana colocar, mas a gente tem que mostrar, sim, como a Karine está colocando, os benefícios que isso possa gerar, certo? Aqui vocês têm a evolução das internações de hiperglicemia, que não tem uma grande alteração, mas as internações por CID-10 em Porto Alegre tiveram uma redução desde a implementação do programa. Mas, obviamente, aqui isso precisa de uma correlação relativa, tá? E precisa ser feita, assim, essa análise estatística. O que nos chama a atenção que é um dado que a gente tem em mãos, né, Ana? Que eu acho que é o próximo. Aquele slide, lá, né? Tô até feliz de passar aqui. Tá. Que acontece? A gente tem um controle geral das pessoas que faleceram pelo programa. Isso tem desde 2012, tá? Então, aqui a gente tem a prevalência de óbitos na população usuária do Programa Municipal de Insumos para Diabetes. Então, quando a gente olha, assim, a introdução inicial dos serviços farmacêuticos lá em 2018 e passa a ver essa implementação plena em 2019, a gente vê uma redução significativa desses óbitos no Programa Municipal de Insumos. Óbvio que isso precisa ser estudado, óbvio que isso precisa ser... E aí entra um ponto que eu acho fundamental.
é necessário que haja assistência farmacêutica, sim, mas ela, sem a associação da pesquisa e das universidades, dessa parceria entre esses dois ramos, a gente não vai conseguir mostrar impactos para permanecer. O que mais nos preocupa aqui é que esse programa possa ser mantido, e para que ele possa ser mantido é necessário que ele seja estudado, que ele possa ter, sim, projetos de pesquisa que estejam voltados para a realidade da implementação de serviços farmacêuticos, né? Acho que aqui vai mais um apelo, né, Ana, do que qualquer outra coisa. A gente está vendo que tem o dado e que ele precisa ser estudado e que precisa passar por essa avaliação de impacto, seja na diminuição de tempo de internação, seja no diferença no número de internações, ou até mesmo no impacto direto do desfecho bruto, como é os óbitos dentro do programa. Exatamente, e como, né, a gente vem colocando desde o início, mas são serviços, né, o serviço do cuidado, enfim, o serviço farmacêutico, a gente está engatinhando ainda, né, e ainda precisamos, para que isso permaneça, precisamos mostrar, né, que a gente traz resultados importantes para a saúde da população, né, porque nós precisamos de apoio do gestor, nós precisamos de que alguém coloque, né, entenda a importância disso, que entenda a importância da gente, porque a gente não consegue implementar o cuidado sem que a gente tenha gasto, sim, a gente teve gasto, a gente teve que implementar consultórios, a gente teve que adquirir diversos equipamentos e tudo, então a gente tem que mostrar que isso deu resultado para que a gente possa ampliar também, né, e a nossa ideia é ampliar também para outras linhas de cuidado, né, não ficar só nessa, claro, mas para que isso ocorra, a gente precisa mostrar que a gente está tendo um impacto, né? Que tem a importância que tem a implementação desses serviços, né? E, de novo, acho que fica aqui o apelo de que a gente tem esses dados, eles precisam ser estudados, mas a gente pode observar, olhando assim o gráfico, que foi bem no momento que a gente começou a implementar o cuidado de maneira mais estruturada que a gente teve essa queda, e no momento que a gente começou a fazer atendimento farmacêutico estruturado, a gente teve uma queda muito grande, né, no número de óbitos. Então, fica aí o nosso apelo. Então, tu quer falar mais alguma coisa de lá? Não. Por favor, acho que tem a questão do tempo, né? Acho que a Karine tem que agora é mais finalizando mesmo, o principal, né, que a gente queria muito colocar todo esse serviço que a gente está prestando, né, e tudo que a gente vai conquistando, né, conforme a gente vai mostrando esses resultados mesmo, né. Então, a gente passou a receber ano passado as canetas de insulina, né, do Ministério da Saúde, né, canetas de insulina NPH regular, e aí nós, na época, né, que veio a notícia, a gente quebrou a cabeça, né, tentar ver como que a gente ia colocar isso, né, dentro do município da melhor maneira, né. Então, nós optamos por manter, como o Leonel falou lá no início, a gente tem, né, do município divididos entre as farmácias distritais e as unidades de saúde, que são estruturas menores, e a gente optou por manter as canetas de insulina somente nas farmácias distritais, que são locais onde a gente tem, né, o farmacêutico, e a gente tem uma estrutura mais adequada para poder fazer atendimento desses pacientes, né? Então, a gente passou a efetuar atendimento dos pacientes, a captação é feita mesmo no momento da dispensação, né? O farmacêutico e a equipe que está capacitada para isso percebe que o paciente tem prescrição de frasco e ele se enquadra nos critérios para caneta, então ele vai passar por uma consulta onde o farmacêutico vai ofertar a troca e caso o paciente aceite, vai ser feita toda uma orientação, né, para esse paciente, para que ele possa utilizar esse dispositivo, né, e desde então a gente teve 1.421 atendimentos, né, farmacêuticos. Os farmacêuticos, eles utilizam aí o sistema ESUS para fazer evolução, né, e isso também é algo que a gente, ao longo do ano passado, eles passaram por capacitação fornecida pelo Conselho Federal de Farmácia para poder estruturar esse atendimento, evolução do prontuário. A gente tem que capacitar as pessoas para que elas forneçam o serviço da melhor maneira, né.
E aí, destes 1.421, 693 foram de pessoas que foram atendidas nas farmácias distritais. E aí a gente, de novo, a questão da autonomia do farmacêutico, né? O farmacêutico, ele tem a autonomia de fazer essa troca da apresentação. Então, ele vai conversar com o paciente, vai lhe explicar, caso o paciente aceite, ele prescrição de insulina frasco, o farmacêutico vai fazer a troca para insulina de caneta, tá? É a autonomia que ele tem e a gente não precisa fazer o paciente ficar indo e vindo entre serviços, né? Encaminhar ele para a unidade só para que seja feita a troca da prescrição para uma apresentação, né, de uma forma farmacêutica, enfim, não há necessidade, né? Então, o paciente, ele faz tudo isso dentro da farmácia distrital. Importante colocar que isso é feito isso foi autorizado mediante nota técnica publicada, autorizado pelo secretário, tudo. Sim, ali na BVAPS a gente coloca sempre todas as notas técnicas, os protocolos de novo. Hoje, meu telefone tá cato. Leonel, vou deixar tu falar. Toca para mim, né? Passa adiante, fecha o teu som e eu faço ali. Então, acho que a Ana já falou como é feito e estruturado esse atendimento. Pode passar, Ana, que daí já vamos lá ao final. Não estava me deixando passar. Isso, e acho que é uma coisa que a gente já falou anteriormente, a questão da REMUME. Então, a REMUME 2020 foi atualizada recentemente. Eu tenho que aqui agradecer pessoalmente a Lúcia Zimmermann, que é a presidente da CFTE, junto com os demais integrantes. Acho que tem até o Matheus aí que está aí, junto. Se eu esqueci alguém, vocês me perdoem, mas foi um trabalho árduo aí para poder entregar uma REMUME atualizada. E já desde 2012 não se conseguia, porque realmente é um trabalhão grande de fazer 167 pareceres, alguns de inclusão, exclusão, análise técnica de custo, etc. Se puder passar para mim, Ana, para acabar. Sim, por favor. Terminou aqui. Eu acho que é importante a gente colocar, né, Ana? Porto Alegre estruturou, então, suas linhas de cuidado em 3 principais. Uma para insumos para diabetes, outra para asma, que está ligada ao Secol. E a gente está em formatação final e estruturação final para uma terceira linha de cuidado, que está ligada ao uso de varfarina e anticoagulantes orais. Acho que essa linha de cuidado vai abrir o farmacêutico a possibilidade da solicitação de exames via sistema. O mesmo sistema que a gente usa hoje para o programa de insumos, ele permite que o farmacêutico possa solicitar os exames. Então, nossa ideia é que o farmacêutico clínico possa fazer um ajuste de dose na farmácia distrital, possa fazer a solicitação de exames para poder ter uma conduta clínica e, como a gente falou anteriormente, poder ter um local onde a pessoa possa resolver todos os seus problemas sem a necessidade de ter tantas referências e contra-referências ao longo da rede de atenção à saúde. Obviamente, essa linha está em desenvolvimento, ela ainda precisa de sua aprovação, mas a gente tem 3 principais linhas que querem trabalhar desta maneira, tá? Que é ver a farmácia e o farmacêutico como um elo entre as diferentes realidades da rede de atenção à saúde, tornando o farmacêutico mais resolutivo, a farmácia um estabelecimento de saúde onde possa resolver esses problemas e, principalmente, que haja um impacto social e na saúde das pessoas. Acho que é isso, né? Exatamente. E eu ia falar, quando eu fui interrompida, nas nossas notas técnicas e protocolos, eles estão disponíveis ali na BVAPS, né? Então, além sempre que a gente vai iniciar uma nova linha de cuidado, a gente antes faz todo um protocolo, né, para que o farmacêutico também tenha, né, um atendimento padronizado em todos os locais, para que as unidades de saúde, os profissionais saibam, né, como que vai funcionar esse atendimento. Isso passa pelo nosso GT do cuidado também, a gente tem alguns grupos de trabalho, então a gente tem o GT da pesquisa, a gente tem o GT do cuidado, e aí tá lá disponível caso alguém queira também entrar lá, olhar, enfim, fica à disposição. E acho que é muito importante dizer que não é o trabalho de A, B, C, né, gente? É o trabalho de muita gente. Só nessa GT aí deu 20 pessoas, que são as mesmas que estão atendendo lá na ponta, que estão resolvendo os problemas porque a receita está ilegível, porque não tem data, e que estão atendendo as pessoas que estão também desenvolvendo tudo isso. Isso não é um trabalho de 1, 2, isso é um trabalho de muita gente. Tem que falar que tem a Mariana, que tem a Pauline, que também fazem parte da coordenação, que sem esses 4 não seria possível tudo isso também, porque tem vários desafios na gestão pública, né, que fazem com que a gente ache que é impossível comprar, por exemplo, uma coisa simples como uma cadeira, né, faz a gente desistir. Eu estou há 1 ano tentando comprar cadeira. Eu nem vou falar de câmaras frias, que a gente teve que literalmente brigar entre 4 secretarias para ver quem carregava
a câmara fria nova e assim vai indo. E é importante colocar que quando a gente vem assim, né, para um serviço público, a gente faz as coisas assim porque a gente faz com muito amor, né? Muito amor, muita dedicação, porque a CFT, né, enfim, que é a Comissão de Farmácia Terapêutica, que quem fez essa revisão da nossa REMUME, a gente não consegue fazer isso no nosso horário de trabalho, então a gente faz de noite, a gente faz final de semana, a gente faz papel de tudo um pouco, né? Então, assim, monta prateleira, faz desenho de como a gente quer que as farmácias fiquem, assim, um pouco arquiteto, um pouco farmacêutico, um Faz a pouco de arte da tudo. Remume, né? Faz a arte da Remume. Então, assim, a gente faz as coisas com muito amor, assim, porque a gente fazer a diferença, a gente precisa fazer mais do que só o básico, né? E é isso. A gente é uma equipe, né? Nós temos a Mariana e a Pauline na coordenação e a gente tem colegas na rede, assim, que se dedicam muito para que isso aconteça. Porque sem essas pessoas, nada disso teria acontecido. E é importante dizer que mesmo com a pandemia a gente não teve nenhum colega contaminado, eu falei já no início, mas acho que mais importante dizer, né, Karine, que a gente teve um elevado grau de pessoas que ficaram até muito tarde se expondo e não se esconderam, né? Acho que isso é importante dizer. Os serviços se mantiveram abertos mesmo diante da pandemia e graças a Deus a gente tem pessoas muito comprometidas. Assim, tá? Eu acho que o exemplo que a gente tem ali, a foto da Maria Alva, não é por acaso que é da Maria Alva, que era alguém que me disse que só gostava, por exemplo, de laboratórios, não queria mais saber de laboratórios e encontrou na clínica um amor também pela profissão. Acho que é isso, tá? Que legal, muito, muito obrigada. Eu acho que a palestra é, no mínimo, inspiradora. E eu ia começar justamente a fala, né? Parabéns a quem sonha, mas também a toda a equipe que se envolve, que põe a mão na massa. Com certeza a gente percebe que isso é trabalho de muitas mãos e, como eu falei, de muitas. É um trabalho intersetorial, é um trabalho de fazer as conexões, né, com os diferentes setores, assim. E até uma das perguntas era justamente essa que vocês responderam agora no final. Qual era o próximo, né? Qual era o próximo desafio? Qual que seria o planejamento? Porque daqui a pouquinho a gente tem, né, o planejamento dos próximos 4 anos da assistência farmacêutica. E daí justamente era o teu próximo desafio é a varfarina, que eu achei bem interessante. Eu acho assim, Ana, eu acho que o desafio de todos nós ainda é a questão da avaliação, tá, Karine? Acho que o que a gente tem a pedir é que a gente tem muito dados que são muito importantes. Eu acho que falta agora nós avaliar o impacto do que já foi feito. Acho que, como diz o professor Pontarolo, tem que começar e tem que terminar. Né? Então, assim, começa uma coisa, termina, vai até o fim, assim, porque é importante a gente ter essa avaliação do fim das contas, Karine, porque senão troca-se a gestão e troca-se tudo. A avaliação do impacto do que foi feito, eu acho que é fundamental para que haja essa permanência. E para isso, o ensino-serviço é fundamental. Né? O nosso principal desafio, acho que como coordenação, é deixar algo que seja permanente, que independente de quem esteja ou de quem seja a gestão, a gente não perca isso, né? Perfeito. E acho que sim, eu acho que assim, ó, tem muita gente torcendo e tem vários amigos também aqui assistindo, né? E inclusive essa parceria tá o Diogo, mas tem o Diego, enfim, Denise, Isabela, eu, a Aline, Maria Cristina, então acho que a gente pode também pensar numa colaboração em conjunta, né? A Stefane, a Ediane, para pensar nessas ações de avaliação, né? Mas sim, com certeza, sim, a varfarina é uma coisa que a gente tem que começar e terminar, tá? Só para fechar, né? Não deixar isso aberto. São 3 linhas, né, Karine? Então tem que deixar a terceira linha pelo menos estruturada. Né? Acho que isso é importante para terminar bem a gestão. Passa o bastão. Se o pessoal quisesse fazer perguntas no chat, ou quiser abrir o microfone também para perguntar, a gente tem esse espaço, né? E é claro que, assim, às vezes, para quem é de município pequeno se inspirar, né? Que dicas que vocês dão?
Dicas? Eu diria assim, eu posso começar falando, então, respondendo a minha própria pergunta, mas me parece que eu tenho um termo que eu uso com o professor Ayrton que a gente chama de protect time. Então, assim, ter um tempo na agenda para fazer o cuidado, para fazer o planejamento, né, abrir, por exemplo, um dia, uma tarde, uma agenda de cuidado e começar, porque a gente sabe que em algumas realidades é equipe, né, um único farmacêutico. Mas, ao Acho que mesmo tempo... tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar, assim, Karine, que eu acho que é uma dica importante. O que a gente viu é fundamental. No caso dos insumos, você tem um financiamento atrelado a uma tecnologia em saúde que precisa de um cuidado diferencial em saúde. Então, você poder juntar os três num combo só, me parece uma ótima estratégia para sensibilizar o gestor do município, porque no fim das contas você está dando acesso à tecnologia em saúde, o absenteísmo é baixo, obviamente, do paciente e, ao mesmo tempo, o farmacêutico tem algo a agregar ali. Tá? Esse combo, financiamento, porque tem dinheiro para fazer, tecnologia em saúde e atendimento é um combo interessante. Acho que sim, acho que o planejamento... Desculpa, Ana, depois eu falo. Não, que isso. É que eu acho que sim, acho que claro que a gente sabe que depois que a gente consegue iniciar e prestar os serviços e mostrar os resultados, a gente vai ganhando mais espaço. Mas no início, assim, de início, para sensibilizar o gestor, a questão até do financiamento e da redução de custos, né? Porque uma das coisas que a gente colocou foi isso, a gente diminuiu a internação. Na verdade, a gente está diminuindo o custo, né, para o município. O custo que se tem com, enfim, o farmacêutico está prestando esse serviço é muito menor do que o custo que se vai ter com o paciente internando, enfim. Então, são pequenas coisas que a gente começar aos poucos, nem que seja assim, 1 hora na semana, tá ótimo, né? Uma consulta na semana, 1 hora de consulta, 2, por exemplo, 10. no meu caso, na Vila dos Comerciários, era os primeiros 10 dias, depois não há, entende? Então, fazer uma agenda para que você possa fazer isso mensalmente, mas nos primeiros 7 dias, na primeira semana do mês, entendeu? Sim, mas a primeira coisa é definir um tempo que seja sagrado. Essa é a palavra. E acho que, claro, a escolha da estratégia, né? Então, assim, que alia custos, necessidade de cuidado e que tem resultados. Então, assim, a asma, o quão grave é o não controle, quanto que a gente sabe que os pacientes não controlam, né? Diabetes, também as consequências de um diabetes não controlado são enormes. Eu vejo que no pessoal do interior, tá, Karine, tem um problema sério, tá? Que eu vejo até pelos municípios menores à volta de Porto Alegre, tá? Eles não vão gastar dinheiro com formas farmacêuticas complexas porque estão aqui tem farmácia popular. Então, vários municípios não compram aqui tem farmácia popular. Então, jogue suas estratégias para outras coisas. Por exemplo, caneta é distribuída pelo Ministério, tá? Então, foca em caneta. Os insumos têm CIB e o município tem que comprar. Então, foca lá nos insumos, entendeu, Karine? Porque no município pequeno não vai ter distribuição de beclometasona. Eles não vão. Mas no diabetes tu tem uma relação ministerial que tem um financiamento. Uma coisa fundamental, né, gente? Não existe farmácia clínica sem medicamento, né, Karine? Eu acho que tem que resolver essa questão antes, senão é chover no molhado, assim. Sim, e vou ser sincero, por que está bem desenvolvido o programa de insumos e as canetas? Por isso, assim, eles são de financiamento próprio, né, Karine? Eles são independentes de ter ou não ter, vai ser independente. Eu até estou vendo aqui a pergunta do Everton, como é o desafio para a movimentação política, né? Sinceramente, Everton, é a questão do plano plurianual, né? A gente ainda tem 1 ano de plano plurianual acontecendo, independente se a gente estiver lá ou não, há uma questão de algo definido, existe uma LOA definida, uma lei orçamentária definida, um plano definido, que tem que ser concluído até ali. Mas é fundamental nessa transição existir alguém na cadeira que tenha ideia do que aconteceu antes e depois, né, Karine? Para que haja uma continuidade daquilo que tem impacto. Obviamente, existe uma coisa que eu acho que é fundamental, que sensibiliza qualquer gestor, é a pressão popular. Os insumos não vão deixar de ser feitos, entende? Ser mais fácil solicitar os insumos também não vai deixar de ser feito. E outra coisa que a gente tem, que é um dado que me surpreendeu, foi essa questão da taxa do absenteísmo, né, Karine? Significa que a população quer esse atendimento e ela não deixa de querer ter, entende? Acho que isso é importante
E os outros dados que a gente já tinha anteriormente são importantes nisso, né? 6 em cada, continua igual, 6 em cada 10 congelam insulina. Um terço tem lipodistrofia, metade não sabe o que fazer com o aparelho, só mede e manda para o médico, entende? Então isso é importante, assim. Esses dados de diminuição dos custos para o município foram publicados. Em artigo científico, não, me perdoe, estou precisando de ajuda. Mas os dados de publicação... Aceitamos ajuda. Mas a questão dos dados na mídia já está divulgado, já está publicado. Quem quiser tem os dados. A gente também ajuda a fazer esse comparativo, tá, da LOA, e é muito significativo. Tá? Sim. Essa semana o Matheus compartilhou comigo, depois ele compartilha com vocês, um artigo que quando tu implementa os serviços farmacêuticos, quais os indicadores que tu tem que ter? Isso é uma coisa que talvez eu tenha que divulgar com todos, assim, tem 26 pessoas, assim, gente, deem uma olhada depois nos indicadores da assistência, isso sim vai virar artigo, tá, Karine? A Stefane nos ajudou no desenvolvimento dos indicadores, ela fez toda uma metodologia, que eu nem sei te dizer o nome certo, mas na qual ela consegue definir de avaliação e de impacto para o usuário final, né, que é a pessoa, que é o cliente final. Então, vai ser publicado, os nossos indicadores vão ser publicados, agora já tem um projeto de pesquisa envolvido nisto, para pegar o que a gente já tem no relatório de gestão, aqueles 35 indicadores que a gente tem, eles estão divididos por etapa do ciclo da assistência farmacêutica e estão servindo de subsídio aí para uma avaliação mais robusta e vão ser publicados sim, tá? E eu acho que ele é um ótimo indicador para poder ser ele é reprodutível, tá? A ideia do projeto da Stefane é isso, é pegar esses indicadores e ver até que ponto ele poderia ser implantado em qualquer outro dos municípios. Sim, cada município pode fazer o seu, né? Mas existem já alguns indicadores, né, padronizados, outros que podem ser pactuados e outros que podem ser linkados como prioridade, né? O que mais nos chamou a atenção, tá, Karine, é que alguns dos indicadores que a gente usa, por exemplo, de judicialização, né, eles conseguiram demonstrar claramente a importância de incluir 3 itens na REMU. Porque a taxa de judicialização do componente básico é praticamente zero nos últimos quadrimestres, tá? Eu acho que isso é muito importante, assim, da gente colocar. Outro dado muito importante para nós foi o quanto a gente conseguiu economizar com essa gestão logística que a gente faz, que é os chamados remanejos excedentes, né? Vou achar essa reportagem, saiu. Mas é quase R$1 milhão, assim, foram economizados em um ano, assim, e esse ano vai dar de novo, vai dar R$800 mil de novo, entendeu, Karine? Com remanejo. Mas tem vencimento, óbvio, você vai ter coisas que vão vencer, inevitável, a gente tem toda uma situação. Mas você consegue reduzir esse impacto, né? O último quadrimestre, por exemplo, o que a gente conseguiu economizar com excedente é o dobro mais que o dobro, né? Do que se perdeu com vencidos, entende? Essa é a questão. Os sistemas informatizados, eles são postos, né? E eles têm que funcionar para ajudar a gestão, né? Eles são bem importantes. O que eu vejo que me preocupa, tá, Karine, quando a gente fala de modelagem de sistemas eletrônicos, é que hoje os sistemas eletrônicos que a gente tem no SUS, em boa parte deles, não conseguem avaliar a adesão ao tratamento, nem que seja aquela chamada avaliação pelo que foi entre o prescrito e o entregue, ou seja, que é uma avaliação secundária, né, que não é direta, mas é indireta, é um método indireto, mas você conseguiria verificar pelo menos no tempo quantas vezes essa pessoa realmente retirou, se ela está aderindo ao tratamento. Né? A gente não tem isso, a gente não sabe qual é a prevalência de não adesão ao tratamento no país. A gente não sabe. A gente só tem questionários aí que pegam uma população específica. Então, falta esse dado para que a gente pudesse fazer um QS por componentes. Onde é que está o principal problema de adesão do Brasil? Está no componente básico ou no componente especializado? Ou no estratégico ou no judicial? A gente não tem isso, entende? Não tem um sistema que esteja isso uniformizado. Acho que isso é um grande desafio aí na frente. Sim, tu diz assim, se a gente só calcular se o paciente deveria tirar 30 comprimidos por mês, se em um ano ele tirou só 200, ele tem uma taxa de não... Na verdade, eu tenho um estudo, acho que a gente também não publicou, mas era que a gente até chamava de acesso. E foi um TCC, justamente avaliava quem pedia judicial e tinha o processo deferido. Daí a gente contou quantos meses e quantos comprimidos ele retirou.
Então, todos os Isso. processos judiciais deferidos, a gente tinha 50% só de retirada. Então, a gente dizia que era o desacesso via judicial, porque ele pedia na justiça, mas não retirava. É claro que precisava investigar quais eram as causas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não estava precisando, não era tão necessário assim, porque que ele pediu judicial, né? A gente pensar assim em indicadores. É que isso também é outra coisa que a gente coloca, às vezes, a questão judicial, que muitas vezes a própria não adesão do paciente a outras terapias leva à judicialização. Porque o prescritor não sabe que o paciente não está aderindo, então ele vai para a segunda linha, vai para a terceira linha, e na verdade a primeira linha não estava sendo eficiente porque o paciente não aderia, né? Então, são vários fatores assim, que a gente tem que levar em consideração. Vou te dar um exemplo de hoje, tá, Karine? Mundo real, hoje pela manhã, antes de estar aqui, eu respondi um processo judicial para carbonato de lítio. A pessoa dizia que não tinha acesso. E que judicializou. Eu fui no sistema, peguei, não, ela tem tratamento até dia 11. A pessoa já tinha retirado. Ela estava em tratamento. Mas é isso é uma vantagem. A gente tem agora sistemas que nos permitem mostrar a informação e comprovar, né? Então, assim, isso a gente consegue mostrar. Mas aí, eu até pensei, né? Porque, assim, talvez o quinto e a sexta etapa do projeto possa ser justamente aumentar essa linha de encaminhamento do médico para o farmacêutico, né? Pensar em situações, e daí talvez não precisa ser numa doença específica, mas situações onde o médico percebe potencial erro. Então, né, dificuldade de adesão, não controle da doença crônica, e que daí ele acionaria o serviço de farmácia. Eu honestamente vejo nessa linha que tu está colocando, acho que seria lá para frente, outro plano plurianual, tá? Mas é a questão da saúde mental. Na questão da saúde mental, a gente tem um problema muito claro em relação a isso. Tem até um medicamento que seria um ótimo indicador, que é o haloperidol decanoato. Entende? Que são os casos de pessoas que reinternam e internam várias vezes por não usar o haloperidol de depósito e estar usando só o comprimido com baixa adesão, entende? É uma coisa muito simples e eu acho que teria um grande impacto de internações em saúde mental. Mas isso é lá na frente. Assim. Essa questão do haloperidol decanoato me lembrou uma situação que eu passei na farmácia do IAPI quando eu estava lá. Uma vez eu atendi um paciente, na verdade ele estava sendo atendido por uma auxiliar, e ela me chamou por causa que eu não conseguia entender o que o paciente falava. E realmente, assim, ele gaguejava num nível que a gente não entendia o que ele dizia. Aí ele tentou escrever, porque ele não conseguia falar. Ele tentou escrever. E nisso, enfim, o paciente tinha prescrição de haloperidol decanoato, de diazepam. Nisso, enfim, depois de manejar ele, eu consegui entender, né, que aquele paciente pertencia à unidade de saúde. Fui lá, conversei com a unidade, enfim, encurtando a história, né, era um paciente que ele tinha sérios problemas de saúde mental e ele vinha de um histórico familiar, a mãe dele também, não tinha ninguém que cuidasse por ele. E o que acontece? Como que funciona, né? A gente dispensa o medicamento na farmácia, mas a gente não sabe se o paciente aplicou, né? A gente não sabe se ele voltou lá na unidade para aplicar. E esse foi um paciente que, assim, literalmente eu peguei ele, né, pela mão, nós fomos juntos lá na unidade de saúde, e aí eu combinei com as meninas de lá que a gente ia fazer o seguinte, quando o paciente chegasse ali na unidade, entre elas fazerem a prescrição, ele não iria na farmácia lá com a prescrição retirar o medicamento para depois aplicar, elas iriam me informar e eu ia levar o medicamento lá. Depois de 3 meses ele veio me agradecer, ele estava normal, o paciente estava normal, mal e mal dava uma gaguejada de vez em quando. O problema dele é que realmente ele não estava fazendo o tratamento, ele não estava aplicando o medicamento. Entre ele ir na farmácia retirar e ele ir para a unidade aplicar, ele se perdia no meio do caminho. E a questão de, sei lá, 50 metros, mas ele não ia, ele não voltava. Então ele ia na unidade, a unidade prescrevia, ele ia na farmácia, ele pegava, olhava no sistema, o paciente retirou, mas ele não aplicava. Em suma, a gente tem uma epidemia de internações psiquiátricas em Porto Alegre, se ampliou muito a rede de internações, está em 18 e 19 se ampliou muito, o trabalho do Giovanni Salum foi muito importante, mas a gente não tem ainda esse impacto sendo transformado em menores números de internações. Se aumentou o número de leitos, aumentou o número de internações e você vai aumentar mais e vai estourar de novo, e continua com fila, entende? Então é algo que tem que ser repensado, assim, e
E eu vejo, sabe, Karine, que eu acho que talvez para os gestores que estão num processo mais macro, a assistência farmacêutica como indicador de saúde para tornar o sistema de saúde ativo e não passivo seria fundamental. Ou seja, eu pego os dados que a gente tem de subadesão e ativamente vou onde está o problema. A gente transformaria o sistema de saúde. E acho que a pandemia foi um quadro aberto mostrando o sistema de saúde tem que deixar de ser passivo, aquela lógica de o paciente tem um problema, vai na unidade, a gente acolhe o problema, prescreve alguma coisa e manda ele embora, para uma lógica de onde é que estão os problemas de adesão, porque as doenças agora são crônicas, e a gente ativamente vai trabalhar neles. Acho que isso tem que ser mudado. Me parece que vai ao encontro do que a gente, da linha de cuidado, né? De pensar, na verdade, assistência diante da linha de cuidado das diferentes doenças que a gente tem, né? Que legal. Não sei, alguém mais tem alguma pergunta, gente? Obrigada pela presença de vocês. É bem inspirador, né? A gente torce para que os resultados continuem e que essa equipe continue inspirada toda a trabalhar, né? E parabeniza também pelos resultados. Obrigada, agradeço também a disponibilidade. Obrigado a todos. O convite. E a gente fica à disposição. Perfeito, Karine. O que eu tenho para te dizer é, estou feliz por ver que tem 2 gerações de farmacêuticos sendo criadas ao mesmo tempo. Você tem o farmacêutico que está lá hoje na Distrital como concursado, e tem o residente, tem o estagiário, e ele está se formando 2 gerações novas de farmacêuticos para o público. Então, acho que isso é o que vale e fica, né? Obrigado. Muito obrigada, né? Desejo a todos, então, um bom final de semana. Agradeço muito a presença e a disponibilidade de vocês, né? E parabenizo também, né, pelos resultados. E a gente está à disposição, né, para conversar da análise dos resultados e dessas parcerias, né? Obrigada a todos pela presença. Bom final de semana. Tchau.